não se movimenta. Se eu tirei a força que eu estava aplicando nele, né? Vamos zerar de novo aqui. De novo. Vou aumentar agora o peso. Vou colocar os valores, para saber, ó, são 50, 100 quilos. Eu vou colocar mais 200 quilos. Então são 300 quilos. Eu vou colocar 50 newtons de força. Inicialmente é muito peso, só que depois que eu coloco uma certa quantidade de força, deixa eu atingir uma certa velocidade, eu vou tirar a força que eu estou aplicando nele. Chegando perto dos 20 por hora, eu vou tirar a força. Ele vai continuar, a partir desse momento, mantendo a velocidade constante. Mesmo lento, não tem, a velocidade nem aumenta nem cai. A partir do momento que eu coloquei uma força inicial. Então, no sistema ideal, né, se eu aplico uma força, ele tende a continuar esse movimento para sempre. Até que algo. Ele não para? Então, só se eu contar com o atrito do ar e com o atrito do solo. Nesse caso aqui, a gente está ignorando essas duas forças, a força de atrito do solo e a força de atrito do ar. Vamos zerar de novo. Agora vamos pegar outro simulador. Agora vamos considerar o atrito. A força de atrito está igual, eu estou aumentando a força, aumentando para 150 newtons. Então eu estou aplicando 150 newtons de força, a força de atrito é de 125 newtons. É ao contrário, aqui, a seta vermelha é ao contrário. Então a força resultante são 25 newtons a favor do empurrão. Então ele mantém essa velocidade. Agora se eu diminuir a força, o atrito começa a agir sobre ele. A velocidade cai até que ele para. Entendeu agora? Beleza.